E aí, pessoal, muito boa noite! Glória a Deus, estamos aqui em mais um dia na presença do Senhor, em mais um dia de propósito para glorificar o nosso Rei, glorificar o nosso Jesus, que vivo está, pessoal. O nosso Rei está vivo, o nosso Salvador é real, o nosso Salvador está vivo e Ele está aqui nessa noite para poder nos abençoar com uma palavra abençoada, para poder falar o nosso coração em nome de Jesus. E a galera já está chegando junto aí na live, a galera já está sintonizando aí na live do JQVDF, JQV Vale, já está presente aí na live de hoje. Maicon Antônio, nosso parceiro aí, firme, fiel. Duda Oliveira, Luiz Silvas, glória a Deus. Boa noite, pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês. Nesse momento, coloca o aviãozinho para trabalhar aí, pessoal. Aqui, ó, aqui embaixo tem um aviãozinho. Manda essa live para todas as pessoas que você conhece, para todo mundo que é do seu ciclo social, para aquela pessoa que com certeza vai ser abençoada pela palavra de hoje, para aquela pessoa que está afastada do Evangelho, para aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus, para aquela pessoa que precisa ouvir um direcionamento do Senhor. Manda essa live aí no grupo da sua família, no grupo da sua escola, no grupo da sua faculdade. Eu tenho certeza que você será abençoado pelo poder de Deus e essa pessoa também, em nome de Jesus. Pessoal, vamos lá. Hoje é o 15º dia de propósito e nós iremos conversar hoje sobre Atos capítulo 15, pessoal. Então abre aí na sua Bíblia, você que está no hospital, abre aí no seu quarto de hospital, você que está em casa, abre aí na sua casa, você que está no seu trabalho, coloca aí no seu trabalho para ficar de podcast, coloca aí onde quer que você esteja essa live para que você ouça a palavra de Deus e assim seja abençoado. Eu vou começar a ler aqui, pessoal, eu já vou dar início a essa live em nome de Jesus. Vou começar aqui, pessoal. Atos capítulo 15, versículo 1 diz assim: Chegaram a Antioquia alguns homens da Judeia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Agora, pessoal, eu vou pular lá na frente, alguns versículos à frente, e vou continuar a leitura aqui. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar ao Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós e nem os nossos antepassados conseguiram suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Pessoal, aqui nesse texto é um conto, um relato que aconteceu naquela época. E o que estava acontecendo naquela época, Diogo? Era o seguinte: tinha muita gente que não era judia, muita gente que não era judeu, que estava se convertendo ao cristianismo. Muitos dos gentios, os chamados gentios, eram aqueles que não eram judeus. E todos eles estavam se convertendo ao cristianismo. E aí essa galera que tinha se convertido ao cristianismo, mas que estava em Jerusalém, ficou enciumada, porque os gentios, eles não tinham passado pela circuncisão. E o que é a circuncisão, pessoal? Para quem não sabe o que é a circuncisão, eu vou explicar aqui para vocês. Lá no órgão reprodutor feminino, quer dizer, masculino, mais conhecido como pênis, era tirado uma pelezinha da ponta do pênis, que era chamado de circuncisão. Então todo judeu, quando ele nascia, no 8º ano, no 8º mês, no 8º dia de vida, melhor dizendo, no 8º dia de vida, o pai e a mãe daquela criança cortava o prepúcio do pênis daquela criança, quando era um homem, né? A mulher não passava por essa circuncisão, porque a mulher não tem o mesmo órgão reprodutor, né? E o homem passava por essa circuncisão, indicando que ele era escolhido pelo Senhor, indicando que ele estava sendo marcado por Deus para ser feito o povo de Deus. Naquela época, os judeus pensavam assim, e era a ordenança que Deus tinha dado para aquele povo. E aí o que aconteceu? Quando os gentios estavam se convertendo, os gentios, como eles não eram judeus, eles não eram circuncidados. Eles não tinham essa prática de cortar o prepúcio da criança. Então os judeus que estavam vendo os gentios se converterem, ficaram enciumados, ficaram com inveja daquela galera que estava se convertendo, mas que não tinha aberto mão, que não tinha feito desuso daquela parte íntima que os judeus estavam fazendo desuso, né?
que eles faziam esse corte, fazer esse sacrifício no 8º dia de vida. E aí a galera ficou enciumada e decidiram levar essa questão para Jerusalém. Lembrando aqui, pessoal, para você que ainda não participou, que ainda não participou das lives, que está chegando pela primeira vez, nós estamos fazendo um estudo do livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 20. Hoje é o capítulo 15 e a gente já viu em vários capítulos anteriores que o povo de Deus diversas vezes ficou enciumado com os gentios porque Deus abriu a porta da salvação para eles. E aí o que rolou, pessoal? O apóstolo Paulo, ele foi lá junto com Barnabé para essa região de Antioquia para poder pregar a palavra e abrir a igreja lá. E a igreja foi aberta lá e muitas pessoas foram salvas, foram alcançadas pelo poder de Deus naquela igreja. E aí, aquela igreja não era em sua maioria judeus. A maior parte do povo daquela igreja eram os gentios que tinham se convertido. E eles não tinham o prepúcio arrancado. E aí o que rola? A galera foi lá em Jerusalém para poder discutir se os gentios tinham que cortar o prepúcio ou não. E garanto para vocês que se naquela época eles tivessem chegado à conclusão de que deveria arrancar o prepúcio, com certeza todos os homens hoje que se convertessem ao cristianismo teriam que ter o prepúcio arrancado também. E isso com certeza causaria muita dor, causaria muitas enfermidades na vida do homem. Tem vários homens que se convertem ao judaísmo e eles precisam arrancar o prepúcio, e eu já vi relatos na internet e tal, e já conheci um judeu na minha faculdade, que ele era um judeu convertido e precisou passar por esse processo. E ele me contou que ficou 8 meses de cama, pessoal. 8 meses sofrendo. 8 meses por causa da cirurgia que ele tinha feito para poder arrancar o prepúcio. Olha só que loucura. Olha só que coisa, pessoal. E a primeira reflexão nessa live, tendo em vista que os gentios não estavam com o prepúcio arrancado. Ou seja, eles não precisavam fazer um esforço para poder serem salvos. Sabe por quê? Porque a nossa salvação, ela não é pelas obras, mas a nossa salvação é pela graça. Então, você precisa sim arrancar o pecado, você precisa sim arrancar muitas coisas da sua vida que não agradam a Deus para que você venha entrar no céu, mas eu te garanto que a nossa fé é poderosa para poder nos salvar em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, não é pelas coisas boas que eu faço, não é, nossa, olha só como ele vive o estilo de vida desse jeito, ele tirou isso, ele tirou aquilo, ele não sai mais, ele não sei o quê. Não é isso, pessoal. A nossa salvação, ela vem pela fé, ela não vem pelas obras. Não é a quantidade de cesta básica que eu vou dar no evangelismo que vai medir o tamanho da minha fé. Na verdade, isso só prova que eu sou uma pessoa generosa. Ou então sou uma pessoa que quero receber os aplausos, não é mesmo? Tem muita gente aí fazendo uma ação social que só quer receber aplauso. Mas uma pessoa que doa muita cesta básica, que doa muita coisa, ela com certeza é uma pessoa generosa. E isso não vai fazer com que ela se salve. A generosidade dela não vai fazer com que ela se salve. Mas o que vai fazer uma pessoa ser salva é a graça de Deus, é a fé. E aqui os discípulos estavam sem entender isso. A galera de Jerusalém estava sem entender isso, pessoal. Porque eles ficavam pensando, poxa, para eles serem salvos, eles têm que se circuncidar, eles têm que fazer tal coisa. Mas, em muitas oportunidades, a gente coloca coisas na nossa vida que a gente carrega como peso. E a gente vai ver isso na terceira reflexão. Mas existem pesos na sua vida que você não precisa levar. Existem coisas no seu coração que você não precisa carregar. Você tem que se despojar daquilo que não agrada a Deus para você viver leve. E aqui a galera de Jerusalém estava querendo impor um jugo nos gentios que nem mesmo eles estavam aguentando carregar. É um jugo muito pesado. Era uma coisa muito pesada, era uma coisa muito difícil de se colocar em prática. E eles queriam colocar essa barreira, esse empecilho na vida dos gentios. A gente vai ver mais pra frente que não foi isso que aconteceu. Essa galera conseguiu se livrar dessa dor e conseguiram crer que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja daquela época teve uma discussão sobre isso, mas eles voltaram ao princípio, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, que quem crê e foi batizado será salvo. Jesus não disse que quem crê e for batizado e circuncidado será salvo, mas ele disse que quem crê e for batizado. E a gente viu na lição de Atos capítulo 11 que Deus não faz distinção de pessoas. Deus falou muito com o apóstolo Pedro lá no capítulo e ele não fizesse separação das pessoas, para que ele não fizesse distinção e ficasse pensando, não, esse aqui é de Deus, esse aqui não é de Deus, não sei o que lá, sendo que na verdade Deus responde à fé.
Deus responde à sinceridade do nosso coração. E é algo que a gente está conversando muito nesses dias, não é mesmo? A sinceridade do coração, a fé que tem que habitar a sua vida, são coisas que a gente está conversando bastante. E glória a Deus por isso. Pessoal, então a primeira reflexão nessa live, a sua fé, a nossa salvação, melhor dizendo, a nossa salvação é pela graça. A nossa salvação não é por algo que a gente faz, não é um mérito que você carrega. Você não precisa correr uma prova de 20 quilômetros, uma prova de 100 metros, uma prova de 1 quilômetro, uma prova de 500 metros para poder ser salvo. Você não precisa disso, você precisa crer no Senhor Jesus e você será salvo. Ah, Diogo, então eu não vou nunca mais na igreja. Eu não preciso ir na igreja. É mentira. Você sabe por quê? Porque a Bíblia nos ordena que nós devemos andar em comunhão. E as obras daquela pessoa que é generosa, elas não são a causa dela ser salva, mas é uma consequência de uma pessoa que se entregou a Jesus. Então Jesus, ele foi o quê? Ele foi muito generoso. Enquanto ele estava aqui na terra, ele ordenou a bênção sobre muitas pessoas, ele curou muita gente, ele fez com que a vida de muita gente fosse edificada. Ou seja, Jesus, ele já tinha salvação, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não fez isso para que ele pudesse voltar para o céu. Mas essas boas obras são a consequência dele ter o Espírito Santo dentro do coração dele. Porque quem tem o Espírito Santo dentro de si, carrega coisas boas dentro dele. Lembra daquela frase? Quem é do céu não carrega marcas do inferno, não deixa marcas do inferno na terra. Então Jesus, ele não deixava marcas do inferno na terra, porque ele era do céu. Jesus é do céu e nós também somos do céu. Então nós não podemos deixar marcas do inferno na terra. Eu e você não podemos fazer isso. Então, Diogo, se a salvação é pela graça, então eu vou só crer e ficar na minha casa de boa. Não vou fazer nenhuma obra social, não vou pregar para ninguém, vou ficar só na manhã aqui, na minha, tranquilo. Você está errado. Deus não te chama para isso. As suas obras, elas são a consequência de uma vida entregue a Jesus. Então, eu não vou ficar o dia na igreja, não vou fazer as coisas na minha vida porque eu quero ser salvo. Na verdade, já sou salvo pela fé, pela graça em Cristo Jesus. As minhas obras, elas são resultado de uma vida entregue ao Senhor, de uma vida entregue ao meu serviço. Então, se eu amo Jesus, eu vou servir na casa dele. Então, se eu sou salvo, poxa, deixa eu retribuir a Jesus aqui de uma forma, deixa eu adorar ele por meio de um serviço. A gente viu ontem que os diáconos eram aquelas pessoas que foram levantadas ali em Atos capítulo 6, que a Bíblia deixa bem claro que eram os diáconos, ou seja, as pessoas que eram responsáveis pelo serviço. E você, obreiro, foi levantado como diácono na obra de Deus. Ainda que você não tenha o título de diácono, muitos se chamam de obreiro, todos na igreja te chamam de obreiro, mas você é um diácono na obra de Deus. E poxa, eu não sou um diácono na obra de Deus, mas no meu trabalho sempre me chamam para pregar. Então você é considerado, à luz da Bíblia, à luz do capítulo de Atos, à luz do livro de Atos, você é um presbítero. Porque o presbítero é aquele que foi chamado para poder ensinar, aquele que era responsável por guardar a doutrina daquela época, a doutrina daquela igreja e poder ensinar as pessoas. O bispo também era aquela pessoa responsável por ensinar e supervisionar a obra. Esses aqui foram os quatro coisas que a gente viu ontem, né? Falando sobre os cargos do ministério na época, os cargos que as pessoas exerciam, que eram os presbíteros, os bispos, os diáconos e os obreiros. E continuando aqui, pessoal, a nossa salvação é pela graça, não é pelas obras. Mas as minhas obras, as suas obras, elas são o resultado de uma vida salva. Então, se Jesus se entregou por mim, eu vou querer automaticamente me entregar pela vida de alguém. Eu vou querer pregar para alguém. Se Jesus me curou, eu, como consequência, vou querer ministrar esse testemunho da minha cura na vida de alguém. Vou querer fortalecer a fé de alguém através da minha cura, através do meu milagre. Porque é isso que Deus fez, é isso que Jesus faz e é isso que Ele quer que continuamos a fazer em nome de Jesus. E a segunda reflexão, pessoal, é uma coisa inferida no texto. E você me pergunta, o que é algo inferido no texto, Diogo? Para você que faltou aí as aulas de língua portuguesa, as aulas de raciocínio lógico e as aulas de interpretação de texto. Inferir no texto é algo que você entende do texto, é algo que você entende daquilo que você está lendo. E aqui a gente vê que o Paulo, o Pedro, o Barnabé, o Tiago, várias pessoas aqui da Bíblia que são mencionadas nesse capítulo, elas estavam conversando de maneira calma.
Então estava todo mundo discutindo se o pessoal precisava circuncidar ou não, mas não tinha uma pessoa gritando daqui e o outro gritando do outro lado. Certa vez, pessoal, lá na sede da nossa igreja, da Graça aqui em Brasília, isso na hora foi meio triste, mas hoje eu vejo um pouco engraçado essa história, para falar a verdade. Uma vez o pastor Eduardo, quando estava acabando a reunião ministerial, pessoal, ele precisava muito chamar um pastor que estava lá na porta da igreja. E aí um dos auxiliares, né, tava lá perto dele, e ele falou: ô pastor tal, auxiliar tal, chama lá o pastor fulano que está lá na porta da igreja. Aí esse auxiliar que estava lá na beira do altar gritou assim: ô pastor fulano, vem pra cá, o pastor tá chamado. Aí o pastor Eduardo olhou para ele na hora e falou assim: meu irmão, se fosse para eu gritar, eu gritava daqui. Na hora foi meio tenso, só que hoje eu vejo um pouco de graça. Porque, pessoal, nesse capítulo 15 aqui, ninguém tava gritando de um lado pro outro não, pessoal. Não tinha ninguém aqui: ô fulano, não sei o que lá, não sei o que lá, ô ciclano, você é burro, você não sei o que, a Bíblia fala isso, você nunca ouviu não sei o que. A Bíblia não relata que os homens estavam gritando, que os homens estavam discutindo em voz alta, que estava todo mundo se desentendendo. Não é isso que aconteceu. Não foi isso que rolou, pessoal. Na verdade, estava todo mundo discutindo com calma, com paz. E sabe qual é a segunda reflexão nessa live? Seja alguém manso no falar. Você precisa ser manso na hora que você fala. A Bíblia fala que o justo, quando alguém justo fala, é como se tivesse boa música aos ouvidos. Está lá em Provérbios isso. Quando o justo abre a boca, é como música boa para os ouvidos. Isso é muito forte, pessoal. Aqui os discípulos, eles eram batizados com o Espírito Santo. Então eles tinham o quê? Qual que é um dos frutos do Espírito Santo? O domínio próprio. Eles tinham domínio próprio. Então eles não precisavam ficar gritando um com o outro: oh, não sei o que, seu burro, tem que se considerar. Não, não tem não, seu otário, não sei o que. Não, pessoal. Eles eram homens de Deus. Eles eram mansos na hora de falar. Então não tinha necessidade de ficar gritando com ninguém. Não tinha necessidade de ficar xingando. Pelo contrário, eles foram grandes homens de Deus. E eles resolveram essa questão em poucos minutos aqui. Em poucas horas de conversa. Não foi uma discussão. Não foi uma briga. Não foi um rolo que todo mundo saiu batendo a mão na cara do outro. Não foi isso. Na verdade, eles estavam mansos. Mansos. Lê o texto. Lê lá Atos capítulo 15, completo, para você ver que os discípulos estavam todos comentando assim: ah, não sei o que, mas eu acho que isso, eu acho que aquilo. Aí o outro: não, mas é verdade, mas a gente tem que olhar por outro ponto e tal. Tava todo mundo ali com muita humildade. Para poder ouvir o argumento do outro, ouvir o que o outro tinha que falar, ouvir. E todos estavam com muita humildade também na hora de falar. Ninguém se colocou em cima do outro, ninguém se colocou acima do outro. O Pedro, que era o líder da igreja, não foi ele que decidiu isso sozinho. Ele não chegou e falou: ó, pessoal, eu sou o líder dessa igreja aqui, o negócio é o seguinte, vocês vão ter que me ouvir, não sei o que lá, não sei o que lá. Não. Ele escutou os outros e falou: mas calma aí, me fala aí, qual é o seu pensamento sobre isso? Aí o outro falou: ah, eu acho que tinha que se considerar, porque a lei de Moisés, não sei o que. Ah, beleza, fulano, fala aí, o que você acha disso? Aí foi lá o Barnabé falar: ah, eu acho que não tem que se considerar, porque santos para essas pessoas, por que a gente tem que negar, a gente tem que colocar um fardo sobre eles, que eles não precisam carregar, não sei o que lá. Aí o Pedro: um bom argumento. Fala aí, Tiago, agora o seu outro argumento. Foi assim, pessoal. Eles discutiram na mansidão, na paz. Você precisa ser uma pessoa mansa ao falar. Você não pode ser aquela pessoa muito ignorante, aquele cara que é muito bruto. Muito bruto. Você não pode ser muito bruto. Você tem que ser manso para poder ouvir e manso para poder falar também. Os discípulos aqui estavam todos mansos. Houve escuta por todos os lados. E assim eles conseguiram chegar na paz de Deus. Por meio da paz de Deus, eles puderam decidir isso com muita inteligência. E a gente vai ver como é que eles decidiram isso. A terceira reflexão está aqui no versículo 14. Que diz assim, pessoal: Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas. Como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi.
reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou todas essas coisas conhecidas desde a eternidade. Então, pessoal, olha só que forte. Em todos os momentos em que o Pedro precisou tomar uma decisão muito cabulosa, uma decisão muito importante, ele mencionou a palavra de Deus. A gente vê lá em Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo e todas aquelas pessoas começaram a falar em línguas estranhas, a gente vê que o apóstolo Pedro, quando ele foi rebatido sobre o que era aquilo, ele mencionou o capítulo de Joel, mencionou a promessa que Deus tinha dado ao profeta Joel. Ele mencionou a palavra. Aí aconteceu tal coisa. Ele mencionou o livro de Salmos. Não sei se você lembra, lá em Atos capítulo 5. O apóstolo Paulo mencionou o livro de Salmos. E aqui ele mencionou mais uma vez outra passagem da Bíblia, falando que Deus atribuiria para si os gentios. Então, o Pedro usou a Bíblia para poder tomar aquela decisão. Isso aqui não é uma das reflexões da live, mas você precisa ter a Bíblia como base para poder tomar todas as suas decisões. Tem muitas pessoas que consultam a Deus para poder comprar uma casa, muitas pessoas que consultam a Deus para poder comprar um carro, mas não consultam a Deus para entrar num relacionamento. E isso vai te dar muito prejuízo lá na frente. Não consultar a Deus para entrar num relacionamento é extremamente perigoso. Vai dar ruim, vai dar problema para você lá na frente. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Isso aqui foi apenas uma reflexão pequena agora, que não está aqui no esboço, mas você precisa consultar a Deus para poder tomar suas decisões. Você precisa estar com base na palavra para que você venha acertar nas suas decisões, para que você venha ir bem nas áreas que você quer na sua vida, né? Na sua área amorosa, na sua área... Tem uma pessoa me mandando mensagem aqui, pessoal, por isso que eu estou olhando aqui no meu celular. E eu fico incomodado às vezes, porque eu não consigo prestar atenção em duas coisas. Aí quando fica mandando mensagem aqui, eu não consigo olhar para a live direito. Aí eu fico dividindo a atenção e acaba que eu não consigo falar direito. Mas enfim, pessoal, voltando para cá. Nós precisamos ter a palavra como base para poder tomar as decisões corretas. E assim o apóstolo Pedro fez. Mas a terceira reflexão, ela é parecida com isso que eu acabei de falar, e ela é a seguinte: quem não tem a palavra carrega fardos desnecessários. Pessoal, se você não tiver uma palavra, você vai carregar coisas que você não é para carregar, que você não tem que carregar. Aqui a Bíblia deixa bem claro que os gentios, eles eram do povo de Deus agora. Jesus tinha comprado os gentios também, tinha comprado através do seu sangue a vida dos gentios. Então a galera que estava aqui pensando, poxa, caramba, se Deus comprou a vida dos gentios, para que a gente vai colocar um jugo sobre eles que nem a gente consegue carregar? Foi o que o apóstolo Pedro falou. Falou, pessoal, a gente não tem que colocar isso sobre eles porque nem a gente consegue fazer, nem a gente consegue carregar esse peso. Por que a gente vai colocar esse peso na vida dos irmãos? E eles só tomaram essa decisão porque eles conheciam a palavra. Então, sem a palavra, você carrega coisas que você não tem que carregar. Você carrega medos, você carrega pecados, você carrega coisas que te pesam o coração, coisas que te pesam a alma. E você não pode carregar decisões amargas, decisões que vão te afastar de Deus. Você não pode carregar essas coisas na sua vida. Mas para que você não carregue, você tem que consultar a palavra de Deus. Consulte a palavra de Deus. Hoje de tarde eu tive um momento muito bom com um jovem de uma igreja nossa. E foi muito gostoso, pessoal. A gente teve um momento de discipulado muito bom. Foi muito gostoso, muito bom mesmo. E aí, no final da nossa conversa, ele falou assim, caraca, mano, tudo tá na palavra de Deus, né? Aí eu falei, mano, tudo tá na palavra de Deus, pô. E a gente tava falando de diversos assuntos, de vários temas. E aí eu mostrando pra ele, mano, lá em Timóteo a Bíblia fala isso. Olha só, lá em Salmos fala isso. Aí ele, nossa, cara, não é só no Novo Testamento, né? O Velho Testamento também fala muito disso. Aí eu, cara, fala muito disso também. Olha só o que Davi escreveu. Olha só o que o Jó falou. Olha só o que tal pessoa escreveu. Olha só essa referência. E não sei o quê. E ele ficou maravilhado. Ele ficou, caraca, eu não sabia que a Bíblia falava tanto desse assunto. E aí a gente ficou mergulhando nisso e pensando no quão a Bíblia é completa. Pessoal, a Bíblia é completa demais. Ela tem a resposta para todas as coisas. Ela tem a resposta para tudo na nossa vida. Ela tem a resposta para a sua vida amorosa.
ela tem a resposta para a sua vida financeira. Então a chave para tudo é buscar Deus. A chave para tudo é ter o conhecimento da palavra. Sem a palavra a gente não é nada, pessoal. Sem Jesus a gente vai cair do cavalo. E aqui a terceira reflexão da live é a seguinte: quem não tem a palavra carrega fardos desnecessários. Se essa galera não conhecesse a palavra, a gente estava até hoje cortando prepúcio, a gente estava até hoje ali tomando decisões erradas, que Deus não quer que a gente tome. E isso não é uma coisa que Deus quer que a gente viva. Deus não quer que a gente tome decisões erradas. Pelo contrário, Deus quer que a gente acerte. Então vamos estudar a palavra, bora berear, para que assim a gente possa seguir a decisão correta que Deus tem para nós, em nome de Jesus. E agora a quarta reflexão, pessoal, a quarta e última reflexão está lá no versículo 30. E antes de eu ler o versículo 30, deixa eu só interagir aqui com a galera que entrou na live. Vamos lá, eu vou desde o começo aqui, porque entrou bastante gente e eu acabei perdendo de onde eu parei. Então vamos continuar. Olha só, JQV Vale está aí na área, Maico Antônio, Duda Oliveira, Luiz Silvas, salve Luiz, salve. JQV Vale, Danis Marques, IGD, Dança Guará, salve galera do Guará, Deus abençoe vocês. Roberta Aquino, salve Roberta, Deus abençoe a sua vida. Nossa jovem e querida do Guará, Deus abençoe você, Roberta. Danis Marques, JQV Águas Lindas, salve galera de Águas Lindas. Do nosso querido amigo aí, Lohan, que está lá na frente do trabalho. Reunindo Legados aí, tá firme e forte. Reunindo Legados, glória a Deus. Eu gosto desse nome, hein? Bacana. Emily Soares, minha esposa querida. Rose Santos, Giovanni, grande Giovanni, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Conta conosco aí, em nome de Jesus. Lucas Chiori tá aí presente também. Marcos Andrade, meu grande amigo Marquinhos. Miguel Ítalo, Giovana. Oi, Giovana, tudo bem? Boa noite. José Edivaldo. Mari Pires. Olá, Mari. É Mari mesmo. Oi, Mari, boa noite. Luzia Andrade, Mauri Pereira, Kátia. Ei, Kátia, salve, salve. Jobson, Luzia Andrade. Anitta Monteiro. Oi, tia, tudo bem com a senhora? Deus abençoe aí no Piauí. Que Deus conduza o trabalho de vocês e vocês sejam cada vez mais prósperos em nome de Jesus. A Anitta Monteiro, pessoal, é minha tia lá do Piauí. Mãe do meu primo aí, pastorzão Israel. Glória a Deus. Júlio Ohane, Zilda, Gessé Perlin, salve Gessé, Deus abençoe. Marlete, Rafa, Ana, Kátia Atelier, Marcial Monteiro, a galera dando risada aí. Roberta já entrou, já me... E aí, Fernandinha, beleza? O Anderson Gonçalves. Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. A Giovana já está colocando em pedido de oração pela minha saúde, pela minha filha. Beleza, Giovana, a gente vai orar no final. Pessoal, quem tiver pedido de oração, vai colocando aí nos comentários para a gente poder orar no final. Ah, Diogo, minha situação é muito complicada, não quero detalhar não. Então coloca aí, oração pela minha vida, oração pela minha família, oração pela minha saúde, oração por não sei o que lá, oração por um primo meu. Pede oração aí, pessoal, não precisa ter medo não. Deus é bom. Então vamos lá, para a nossa quarta reflexão, que está lá em Atos 15, versículo 30. Diz assim: os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos os profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Gente, então olha só, teve um concílio, teve uma reunião lá em Jerusalém para poder decidir se a galera ia circuncidar ou não. E eles decidiram que não iriam circuncidar os gentios, que aquela galera não iria circuncidar. E aí o Paulo e o Barnabé, eles voltaram para Antioquia para poder dar a notícia, e a igreja de Jerusalém mandou o Judas e o Silas. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, o Judas que traiu Jesus. Não é esse Judas, pessoal. Mas Judas era um nome muito comum na época. Então, o Judas não tinha só o Judas, entende? Não tinha só o Judas que traiu Jesus. Tinha o Judas não sei o que lá, aí tinha o Judas Andrade, aí tinha o Judas Monteiro, aí tinha o Judas não sei o que, aí tinha o Judas Soares, aí tinha o Judas Chiori, aí tinha o Judas Gorlá. Tinha o Judas tudo, pessoal. Tinha muito Judas. Judas era um nome normal, entendeu?
Judas era um nome normal naquela época, então muita gente tinha o nome Judas. Então, quando a Bíblia fala Judas, você tem que entender de qual Judas a Bíblia está falando. Pesquisa o contexto lá que você vai conseguir entender. Então, a Bíblia voltou, quer dizer, o apóstolo Paulo e o Barnabé voltaram para Antioquia para poder dar essa notícia para a galera, e a igreja de Jerusalém mandou o Judas e o Silas para poder ser testemunha daquela mensagem. E aí, na hora que eles chegaram lá, Judas que olha, tá amarrado, né, mano? Mas vamos lá. Essa galera, quando eles chegaram lá em Antioquia, eles deram a notícia e houve muita alegria naquela cidade, houve muita alegria naquela igreja, como a Bíblia aqui mostrou pra gente. E o que rola, pessoal? A quarta reflexão está aqui no final desse versículo 32, que diz assim: então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. A quarta reflexão dessa live é a seguinte: você precisa ser um encorajador. Eu e você precisamos ser encorajadores. Precisamos encorajar os nossos amigos, encorajar os nossos irmãos. E por vezes, quando alguém na sua igreja fala que vai tentar fazer alguma coisa diferente, fala que vai tentar fazer um curso diferentão numa faculdade. Vou fazer, vou fazer publicidade, vou fazer fonoaudiologia, que é o meu curso. Vou fazer, vou fazer terapia ocupacional, vou fazer psicologia, vou fazer educação física. Você logo zoa essa pessoa, você logo tira ele de tempo. Posso te falar uma coisa? Você está errado, meu irmão. Você tem que encorajar aquela pessoa. Ô, meu irmão, é isso que Deus falou com você? É isso que Deus colocou no seu coração? Então, meu irmão, que Deus te abençoe, que você vá lá, que você ganhe almas naquele lugar. E muita gente tem uma ideia errada de faculdade. Mas, enfim, vai lá, ganha almas naquele lugar. Coloca o coração lá, meu irmão, para você fazer um bom curso, dar um bom exemplo de crente, um bom exemplo de cristão naquele lugar. E assim você conseguir ser abençoado lá em nome de Jesus. Vai lá, meu irmão, Deus abençoe. Precisando de alguma ajuda numa matéria, vamos estudar junto, vamos fazer uma coisa junto. Deus te abençoe em nome de Jesus. E muitas vezes falta isso nas nossas igrejas. Falta isso, pessoal. Nós precisamos de encorajadores. Precisamos de pessoas que encorajem, que empurram o outro para frente. O pastor Eduardo, ele costuma falar muitas vezes em reuniões de obreiros, lá na sede. Ele já me falou isso no escritório em várias oportunidades. Mas o pastor Eduardo, ele costuma dizer que nós precisamos ser um trampolim na vida das pessoas, para que quando a pessoa caia na nossa vida, essa pessoa caia com força aqui, e suba lá em altão. Quem aqui já foi no trampolim? Quem aqui já foi na cama elástica e caiu assim com força, assim, e você subiu lá no altão, e quando você olhou pro lado assim, você só viu o necas, o nada, porque você estava lá em cima. Assim deve ser a nossa vida. A nossa vida tem que ser uma cama elástica. E quando as pessoas baterem lá, as pessoas têm que bater e subir. A pessoa tem que bater e ir pro propósito dela. A pessoa bate na sua vida assim, e sobe. O pastor Eduardo costuma dizer muito isso, que nós temos que ser cama elástica na vida dos nossos amigos, na vida dos irmãos. Nós temos que ser encorajadores. Encorajar o nosso irmão, encorajar a nossa irmã, encorajar o nosso amigo. A gente não pode ser aquela pessoa que fica zoando demais, que fica perturbando a vida do outro. Posso falar? Essa pessoa que você está perturbando, essa pessoa que você está zoando, uma hora ou outra ela vai sair da igreja. Aí ela vai sair da igreja e você vai ficar colocando a culpa no diabo. Falando, nossa, olha só como é que o diabo é sujo. Olha só como é que o diabo trabalha. Meu irmão, o diabo te usou para tirar aquela pessoa da igreja, essa é a verdade. Você fica zoando a pessoa, tira ela de tempo. A pessoa não se sente bem, a pessoa só fica se sentindo incomodada do seu lado. Aí você acha que ela vai querer continuar? Ela não vai querer continuar não, meu irmão. Ela vai embora, ela vai sair. As pessoas vão para onde elas se sentem bem, para onde elas têm amizade. Se você não quer ter amizade com essa pessoa e puxar quem tá na borda para dentro, o mundo vai fazer amizade com esse jovem. O mundo vai fazer amizade com essa pessoa. E aí já era. Eu não vou me tomar com aquele cara lá não, porque ele tem um cabelo diferente. Meu irmão, para com isso. Para de ser fresco, cara. A gente tem que incluir as pessoas. Você tem que ser encorajador. Para com isso, cara. Para com isso. Eu não vou falar com aquela pessoa porque não sei o que. A gente leu lá em Atos capítulo 10 que o apóstolo Pedro, ele foi na casa de um gentil. E naquela época, quem fosse na casa de um gentil era apedrejado. Era apedrejado. E Paulo, quer dizer, o Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, ele foi na casa daquele homem. E naquela casa do Cornélio, todas aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo.
Você está com medo do quê? Você está com medo de falar com essa pessoa e essa pessoa não te validar? Não ir com a tua cara? Sacanagem. Você não pode fazer isso. Você não pode ser mal nesse ponto. Se você faz isso na sua igreja, você é mal. E você trabalha contra a obra de Deus. Você não pode ser uma pessoa que faz como o apóstolo Paulo, que em muitas oportunidades tirava as pessoas de tempo, matava as pessoas. Quando você faz isso com alguém, você mata a fé desse irmão. Você mata a fé desse amigo, dessa irmã. E não pode. Não pode. Você não pode matar a fé dessa pessoa. Não pode. Não pode. Tá errado. Não pode. Então eu e você temos que ser encorajadores. Nós não podemos tirar as pessoas de tempo, mas a gente tem que jogar elas para cima. Assim como a lição que o pastor Eduardo traz para nós em muitas oportunidades. De que quando as pessoas batem na nossa vida, elas têm que voar para cima. Tem que ser um trampolim, tem que ser uma cama elástica. Aqui, imagina, se os apóstolos eles não fossem dessa forma. O evangelho iria morrer com eles. Nunca iria progredir, nunca iria para frente. E aqui a Bíblia deixa bem claro que o Judas e o Silas, eles eram profetas. E eles encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Nós somos levantados para poder fortalecer, para poder levantar os nossos amigos, levantar os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Agora deixa eu fazer um recap aqui das 4 reflexões dessa live. Vamos lá. Primeira reflexão. Sua salvação é pela graça. E não se esqueça. Você pode pensar assim. Então se a salvação é pela graça, eu não vou mais para a igreja, não vou fazer nenhum propósito de oração, eu não vou fazer nada. Para com isso. A sua salvação é pela graça. Mas as suas obras, elas são o resultado de uma vida que foi liberta pelo nome de Jesus, de uma vida que foi liberta pelo Espírito Santo. Então, as suas obras, elas não são para salvação, mas elas são o resultado de uma vida que se entregou para Jesus. Amém, pessoal? Sua salvação não é pela graça, quer dizer, não é pelas suas obras, mas ela é pela sua graça, ela é pela sua fé, no nome de Jesus. A segunda reflexão, seja manso ao falar. Você não pode ser uma pessoa bruta, não pode ser uma pessoa estúpida. Seja manso. Lembra que lá em Atos capítulo 15, eles discutiram aquela questão da circuncisão de uma forma calma, de uma forma tranquila. Ninguém levantou a voz para ninguém ali, ficou todo mundo de boa, todo mundo conversou tranquilo. Beleza? Então vamos lá. E eles conversaram tranquilo porque eles tinham domínio próprio. O domínio próprio você consegue o domínio próprio através do Espírito Santo. Lê lá, Gálatas capítulo 5, versículo 24. 22, 24 ali, você vai ver o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, longanimidade, paciência, domínio próprio. Você vai ver lá os frutos do Espírito Santo. E Deus vai falar com você. Então, se você tem dificuldade de ter domínio próprio, vai buscar Deus, busca o Espírito Santo e Ele vai te dar. A terceira reflexão. Quem não tem a palavra, carrega fardos desnecessários. Você precisa ter a palavra para você não carregar algo que Deus não te escolheu para carregar. Então, se a sua vida está pesada, busca a Deus para Deus aliviar o seu fardo e assim você conseguir viver de forma leve, em paz, em segurança, na graça de Deus. E a quarta reflexão, seja um encorajador. Aqui a gente vê 2 judeus, 2 pessoas que eram circuncidadas, que era o Judas e o Silas, e eles não ficaram zoando a galera que não era circuncidada. Tá vendo? Vocês não são povo de Deus. Olha aqui a minha circuncisão. Olha aqui, não sei o que, eu sou judeu. Olha só, eu tenho sangue azul, Deus me escolheu, não sei o que. Não, eles não ficaram assim não, pessoal. Pelo contrário, quando eles viram aqueles irmãos, eles encorajaram aquelas pessoas com muitas palavras. Então eu e você precisamos ser encorajadores. E se você está com a Bíblia aberta aí, em Atos capítulo 15, você vai ver que eu não vou falar dos últimos versículos. Diogo, por que você não vai falar dos últimos versículos? Porque os últimos versículos do livro de Atos é um conto, é um relato do que aconteceu. E o que aconteceu? O Paulo ele sugeriu para o Barnabé para que eles voltassem nas cidades que eles tinham pregado para poder ver como é que estava o andamento da obra. Em todo lugar que o Paulo passou, ele levantou presbíteros para que essas pessoas pudessem ensinar. Lembra do que a gente viu na live de ontem? O presbítero era responsável para poder ensinar. Era como se fosse o pastor.
Ele era responsável por pregar a mensagem, poder ensinar aquele povo. E em todo lugar que o apóstolo Paulo e o Barnabé eles foram, eles levantaram presbíteros para poder cuidar daquela igreja com palavra e levantaram também diáconos para poder servir o povo, para poder estar atento às necessidades do templo, estar atento ao papel higiênico que acabava, enfim, a tudo que precisava fazer ali. E o apóstolo Paulo ele queria viajar na cidade que eles tinham ido para poder ver como é que estava o andamento da igreja, ver como é que estava a galera, ver como é que estava o povo. E o Barnabé queria levar o João Marcos que tinha abandonado a viagem missionária. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, o Barnabé levou esse cara, o João Marcos, e o João Marcos deu para trás, pessoal. Ele abandonou a viagem missionária, voltou para casa da mãe dele, a Maria, lá em Jerusalém. A igreja ficou na casa da Maria, não a Maria, a mãe de Jesus, outra Maria, lá em Jerusalém, quando o apóstolo Pedro foi preso, lá em Atos capítulo 8. E o João Marcos era filho da Ana e também primo do Barnabé. E o Barnabé estava levando o primo dele para a viagem missionária, o mesmo primo dele que tinha abandonado a viagem. E aí o Paulo, quando ele viu que o João Marcos estava lá, ele falou assim, cara, eu não vou viajar com esse cara aqui não. E aí o Barnabé, a Bíblia deixa bem claro, deixa eu ler aqui para vocês, o final do capítulo 15 de Atos. Olha só. Deixa eu abrir aqui no meu tablet, rapidão. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 no final, olha só. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e a Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Entenderam, pessoal? O capítulo 15 de Atos termina com uma briga entre o Paulo e o Barnabé, porque o Barnabé queria levar o primo dele e o Paulo não queria levar o primo dele de jeito nenhum. E os dois tiveram um desentendimento muito forte, que eles não andaram mais juntos. Então é aquele irmãozinho lá da igreja que você conhece, que às vezes briga por tudo, briga por causa de alguma coisa. Esse cara com certeza brigaria com o apóstolo Paulo também. E assim acaba o capítulo 15 de Atos, pessoal. E aqui a gente pode tirar uma reflexão também, que é, não seja bruto, não seja uma pessoa turrona, não seja uma pessoa com falta de perdão. Aqui a gente vê um rancor no apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não perdoou o João Marcos. E depois, lá na frente, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para a igreja, para uma das igrejas, falando assim, manda trazer o João Marcos, porque ele é muito útil na obra do ministério. O mesmo homem que ficou xaropando por causa que ia levar o João Marcos, depois lá na frente, pede para o João Marcos vir, porque ele era muito útil no ministério. Olha só que loucura. Pensa comigo se não parece aquele pai que não gosta de pedir perdão. Pensa. Era igualzinho. Então Paulo ele tinha um pouco de rancor também. Ele não tinha sido aperfeiçoado. Todos nós temos coisas que precisamos melhorar. Todos nós temos coisas que precisamos aperfeiçoar no amor de Deus. E o apóstolo Paulo também era uma dessas pessoas. Ele não era perfeito, ele era homem, assim como nós. Então, assim como o apóstolo Paulo, também precisamos melhorar muita coisa na nossa vida cristã. E é isso, pessoal. Eu vou orar agora pela água, pelo copo com água, para Deus abençoar, no nome de Jesus. Beleza, pessoal? Vamos orar agora pela água e Deus irá abençoar no nome de Jesus. Eu acabei de pedir aqui um copo com água para minha esposa, pessoal, que está aqui em casa. Glória a Deus por isso. Eu vou esperar aqui rapidinho. E enquanto isso, deixa eu só ler mais uma vez com vocês as 4 reflexões. A primeira é, sua salvação é pela graça. A segunda, seja alguém manso no falar. A terceira, quem não tem a palavra carrega fardos desnecessários. E a quarta, seja um encorajador. E glória a Deus, pessoal. Glória a Deus por mais um dia de live. Lembrando que amanhã estaremos juntos aqui, unidos mais uma vez, no Instagram do JQVDF,
às 22 horas, para falar de Atos capítulo 16. Amanhã vai ser forte, hein, pessoal? Amanhã vai ser bonito. Amanhã vai ser maravilhoso para a glória de Deus. Então vamos lá, pessoal. Obrigado, amor. Vamos orar pela água, pedindo ao Senhor essa bênção que enriquece e não acrescenta dores. Vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, meu Deus, pela vida dessa pessoa que junto comigo está entrando, meu Deus, nesse ato de fé. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar a vida dessa pessoa, a vida desse casal que está orando comigo, que está orando, Jesus, e colocando sua vida diante de Ti. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar os filhos desse casal, que o Senhor, meu Deus, possa abençoar cada uma dessas pessoas que pediram, meu Deus, oração, meu Deus, nessa live, que pediram, meu Deus, oração pela Maria Luísa, meu Pai, pelo Gilmar, meu Pai, pela Maitê, meu Pai, pela saúde da Giovana. Que o Senhor, meu Deus, possa honrar, meu Deus, todos esses pedidos. Que o Senhor, meu Deus, possa consagrar, meu Deus, meu Pai, na vida, meu Pai, dessa pessoa, meu Deus, graça, ter luz, que essa pessoa venha ver, meu Deus, a bondade do Senhor na terra dos viventes, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um, Jesus. Abençoa essa água, meu Deus, que todas as pessoas que dela tomar, meu Pai, seja, meu Pai, agraciada, seja, meu Pai, abençoada pelo Teu poder. Meu Pai, que cada molécula dessa água venha ser carregada da Tua unção, carregada do Teu poder. E assim o Teu nome, meu Deus, seja glorificado em nome de Jesus. Meu Pai, eu abençoo, meu Deus, a vida dessa pessoa. E determino, meu Deus, essa bênção que enriquece e não acrescenta dores sobre a vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pessoal. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Bebe d'água aí, pessoal. Gente, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã estaremos aqui mais uma vez no propósito. Mais uma vez, às 22 horas, em nome de Jesus. Deixa eu só ler os comentários aqui para ver se alguém falou alguma coisa importante. Os pedidos de oração. Tirita Monteiro aí mandando parabéns, amém. Eliseu e Elisa apareceu. Acho que era na hora que eu tava falando mais ríspido, né? Ô, Glória. Ronaldo. E aí, Ronaldo, beleza? Glória a Deus, pessoal. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Até amanhã, pessoal. Amanhã a gente vai estar aqui bereando de novo em Atos capítulo 16. Deus abençoe, pessoal. A gente se vê amanhã às 22 horas aqui nesse Instagram do JQVDF. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe.